A paz do Senhor Jesus a todos, muito boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de aprendizado, momento onde nos colocamos a buscar no Senhor, a confiar em Deus. E hoje estamos aqui trazendo até vocês mais um momento onde nós vamos aprender, onde vamos estar tomando posse da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus, nossa querida aí, evangelista Elisângela Aquino, seja muito bem-vinda. Já quero pedir desculpa aí a vocês por esses dias não conseguir fazer nessa live. Eu estou aqui em uma missão, estou em São Paulo e nós estávamos viajando, por isso ficava meio que sem condições de estar fazendo essas duas lives aí. Inclusive amanhã, já quero deixar bem claro, eu estou retornando para Belo Horizonte e com isso também não irei conseguir fazer a live. Mas hoje estamos aqui, vamos aprender, iremos tomar posse daquilo que o nosso Deus deseja e quer muito nos ensinar. Então pegue comigo aí, por gentileza, a palavra do Senhor. Vá comigo lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, porque hoje Deus nos trouxe aqui um entendimento, uma compreensão ainda maior acerca desta palavra. No segundo livro de Reis, capítulo número 4, do versículo 1 em diante. Estou vendo aqui também Damares Garcia, paz do Senhor Jesus. Muito bem-vinda em nome do Senhor, nosso querido irmão aí, Isaías, a paz, meu querido, que Deus esteja abençoando, que Deus esteja falando ao teu coração de uma forma gloriosa. Então vamos lá, Camila Verônica, a paz, minha amada, como é que estão as coisas aí? Pastora Edna Pereira, a paz, minha pastora, Deus esteja abençoando fortemente a vida da senhora aí. Pega aí comigo, segundo livro de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, onde já falo que Deus tem nos dado grande revelação e hoje nos dá uma ampliação ainda maior acerca desse contexto. Está escrito assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Olha bem, irmã Cida, Giovana, a paz, seja bem-vinda. Diz assim, clamou aos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor, E chegado ao credor para levar os meus filhos, os 2 filhos, para lhes serem escravos. Olha o grande dilema que esta mulher estava enfrentando. Evangelista Hilda, a paz. Irmã Midori, a paz, minha amada. Estou tentando ir na tua casa amanhã, hein? Amanhã eu quero ir dar um abraço na senhora. Vamos ver se vai dar certo. Se Deus assim permitir, estaremos aí. Olha o que diz, E Eliseu perguntou-lhe, Ele falou assim, o que hei de fazer? Declara-me aqui o que é que a senhora tem em casa. Eliseu, quando ouviu o relato daquela mulher que estava desesperada, que estava preocupada, porque a situação dela era uma situação muito delicada. O credor estava a cobrar, o credor estava questionando a dívida que o marido dessa mulher havia contraído e que não havia sido liquidada, portanto ele havia morrido e a dívida permanecia. Então ela tinha que pagar, ela tinha que fazer o pagamento daquela dívida e ela não poderia vacilar. Então o que ela faz? Ela corre até o profeta, pede uma direção do profeta, pede que o profeta esteja, na verdade, naquele momento, orientando a ela para que ela tivesse como liquidar toda aquela dívida. E aí isso é interessante, por quê? Ela não procurou em meios, vamos dizer assim, humanos. Por mais que ela vai atrás do profeta, ela está indo atrás da direção de Deus. Ela está pedindo ao Senhor que, na verdade, orientasse a ela e mostrasse qual seria a melhor opção, o melhor caminho a ser seguido. Interessante isso. Só que o profeta Eliseu, ele disse assim, mulher, declara-me o que é que a senhora tem em casa. E me fala, o que queres que eu faça em teu favor? Porque são 2 perguntas distintas. Primeiro, o que hei de fazer? O que você espera de mim? E segundo, o que a senhora tem disponível para que esta grande ação que desejas que eu faça, ela seja de fato concluída em tua vida? Ele mostra um desprendimento em ajudar, mas ele diz que para que Deus operasse, para que Deus trabalhasse na vida dela, ela estava tendo também a oportunidade de ser participante. Seria diante daquilo que ela tivesse,
que Deus ia fazer o milagre ser estabelecido. Então Deus já nos mostra aqui uma coisa muito importante, que por mais que nós venhamos dizer para Deus que não temos capacidade, que não temos, vamos dizer, total entendimento do que Ele vai fazer, Ele não nos descarta. Fazemos parte deste processo do trabalhar, do agir do Senhor. E aquela mulher, ela tinha que entender, né? Estou vendo aqui nosso querido presbítero Pedro Pinheiro, junto com a sua esposa, né? Junto com os seus netos aí, acompanhando nós neste momento aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês aí de uma forma gloriosa. Só que aí a palavra diz o seguinte: mulher, declara-me o que é que você tem em casa. Ela ficou ali naquele momento pensativa, por alguns segundos ou minutos, quem sabe, até que ela dá a resposta. Ela fala assim: profeta, eu te falo, eu não tenho nada em casa, nada em casa. Né? Nossa querida cooperadora Gil Gomes, a paz, seja bem-vinda. Ele falou assim: eu não tenho, ela diz, né? Eu não tenho nada. Ah, lembrei, a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Ela falou assim: pronto, acabou, é isso aí. Deus, ele vai agir neste ponto. Olha que coisa fascinante, muito interessante. Quando o profeta descobre que ela tem uma botija de azeite, porque ela declara, ele tem orientação já de imediato. Ele já fala o que ele iria de fato, né, direcionar aquela mulher, porque olha o que ele diz, ó. Ela fala: diga-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva. Repare que essa mulher, ela não servia a Eliseu. Ela não tinha um contato direto com Eliseu. Mas ela se prontifica a ser serva. Ela fala que estaria fazendo o que ele determinasse. Quando ela fala a tua serva, ela está dizendo que ela obedeceria a palavra dele, independente de qual fosse a direção. Ou seja, o coração dela mostra para o profeta a disponibilidade. Muitas vezes nós queremos algo de Deus, mas não estamos sendo disponíveis a aceitar, a agir conforme Deus ele determina, conforme Deus ele manda. E aqui ela deixa claro isso. E olha o que ele vai então dizer, preste bem atenção. Ela fala: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então ele disse, né? Vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas. O interessante de hoje está justamente aqui a revelação de Deus. Quando ela fala, meu irmão Reginaldo está chegando aí também, quando ele fala assim: mulher, faz o seguinte, vá lá a todos os teus vizinhos e peça agora vasilhas vazias. O que Deus estava direcionando o profeta? Porque preste atenção em dois pontos aqui. Quando ela fala assim: eu tenho uma botija de azeite, na mesma hora Deus ele dá a revelação para o profeta. Ele já tem a direção para ela. Poderia pensar assim, cada um de nós: ele já sabia o que ela tinha que fazer. Por que ele não dá ordem para ela antes de perguntar o que ela tinha em casa? É porque, na verdade, Deus ele age no momento em que nós nos colocamos, né, nos damos disponível para que ele trabalhe. Quando ela falou assim: eu tenho uma botija, Deus não perde tempo. Quando você dá algo para Deus, quando você mostra algo que Deus, de fato, ele pode trabalhar, aí ele vai dizer assim: olha, então é isso. É meu irmão curioso, ó, querendo saber onde eu estou. Ele está lá no Espírito Santo, quer saber onde eu estou. É forte isso, né? Deixa ser curioso, rapaz. Vigia nessa terra, né? Vou deixar você só na vontade de saber. Vou voltar para o texto aqui. Aí diz assim, ó: só tem uma botija de azeite? Então faça o seguinte: peça vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Sabia que ia falar isso? Então por que perguntou, né? Porque queria ouvir, né? Olha o que diz, ó. Aí fala assim, ele fala: vai lá, mulher, peça para nós um tanto de vasilhas, né? Vasilhas agora vazias e traga. Por que o Eliseu? Ele falou assim: mulher, peça vasilhas vazias. O ponto interessante da revelação de hoje. Porque as vasilhas tinham que vir sem nada. Sem nada o quê?
Às vezes a gente para entender a palavra de Deus e fica assim, vamos dizer assim, fascinados, né? Quando hoje eu estou aqui, né, com o meu querido amigo aqui, irmão, o Washington, né? O Washington falava essa palavra, e quando ele trazia essa palavra, meu coração ele ardia, né, de entendimento. Quando ele falava essa palavra, eu falei assim, meu Deus, olha o que o Senhor está mostrando aqui, no discorrer, né, ali da palavra que ele trazia. Aí eu falei assim, interessante isso. Quando Deus ele orienta que ela traga aquelas vasilhas vazias, é porque a cada pessoa, paz, nossa querida diaconisa Neuza, que Deus esteja abençoando, Silvana Vieira também, a paz, seja bem-vinda. Nós passamos a entender o seguinte, ele falou assim, não traga nada a não ser as vasilhas. Não era para trazer nada. Nada o quê? Porque quando aquela mulher ela fosse pedir, quando aquela mulher fosse, na verdade, solicitar, seja ela, seja seus filhos, aos seus vizinhos, Deus, ele orientava ela dizendo assim, não traga nada além daquilo que eu te pedi. O que poderia ser o conteúdo dessas vasilhas? A dúvida. A dúvida. Quantas pessoas, quando ela bateu na porta e ela pediu uma vasilha, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, só tem uma vasilha para me emprestar? Aí ela poderia dizer assim, para quê? Ah não, porque Deus vai multiplicar o azeite lá na minha casa. A pessoa poderia dizer assim, ah, mas você está ficando doida? Onde já se viu falar que Deus multiplica azeite? Onde já se viu falar que Deus, ele multiplica isso, ele faz aquilo outro? Aí as pessoas poderiam dar a vasilha com aquela dúvida, ou seja, quando um profeta diz para ela não trazer as vasilhas com algum conteúdo, ele está dizendo todo e qualquer sentimento, toda e qualquer que seja a ação que essa pessoa faça além de te emprestar, rejeite. Rejeite. Porque o único elemento necessário que estava ali era a fé. E muitas pessoas iriam abater a fé daquela mulher com palavras, dizendo que não seria capaz, que não era possível, que não acreditavam naquilo, que ela estava ficando louca. Aí eu te pergunto, muitas vezes as pessoas quando querem nos ajudar e até fornecem algo para tentar nos ajudar, acabam colocando um conteúdo que não lhes cabe. Por exemplo, é só a vasilha. E aí a pessoa fala assim, já que é loucura mesmo, leva esse tipo de vasilha aqui, leva essa aqui pequenininha, ou leva essa aqui, né, intermediária. E aqui já também tinha aquelas pessoas, é claro, que falavam assim, mulher, grande é a tua fé, leva esse vaso aqui, leva esse tonel aqui, porque eu creio que Deus é poderoso, sempre. Mas mesmo assim, ela tinha que se basear na sua fé, e não na fé das pessoas. Ela tinha que acreditar na palavra que ela havia recebido, e não naquilo que as pessoas estavam dizendo. Muitas vezes, nós infelizmente paralisamos a obra de Deus por não confiarmos totalmente naquela direção que Deus tem nos dado. Infelizmente, são muitas as pessoas que estão morrendo na fé, estão acabando se colocando a enfraquecer na sua intimidade, na sua caminhada com Deus, porque se pautam, estão se baseando na fé alheia, vamos dizer assim, nos acontecimentos daquele que está ao seu lado. E às vezes não é uma verdade, não é algo realmente, vamos dizer, consistente a experiência que a pessoa está vivendo. É triste, mas é uma realidade. Tem coisas que Deus diz só para nós. Tem coisas que Deus fala ao nosso ouvido, no nosso coração, de uma forma particular. Cabe a cada um de nós acreditarmos. Quer pedir ajuda a alguém? Peça. Mas não traga sentimentos. Não traga experiências alheias que vão frustrar os teus sonhos. Traga somente aquilo que Deus está direcionando, que é necessário ser recebido por alguém. Traga somente aquilo que Deus te permitir. O que Deus não permitiu, não traga para junto do processo que Deus ele vai usar para te abençoar. Aquela mulher ainda tinha uma outra grande ordem a ser observada. Levar as vasilhas para a sua casa, colocá-las todas dentro do seu lar e fechar a porta. O que significa isso? Não deixar também, depois de tudo preparado, a interferência de ninguém.
não permitir que as pessoas tentem abortar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está a trabalhar. Eu entendo isso, porque às vezes o processo de Deus não é instantâneo, não é imediato. Às vezes, por mais que você faça tudo o que Deus te dê como ordem, aquilo não vai funcionar como uma ignição, né? Que você coloca a chave, né, na ignição do carro, gira ela, né, e colocando tudo direitinho, né, colocando no ponto morto, apertando lá a embreagem, você aciona a ignição, o carro pega, fácil, sem se preocupar. Tem hora que não funciona. Tem hora que vai demorar. Você vai bater a primeira chave, vai bater a segunda, vai tentar e não vai pegar. E aí? A minha fé acaba na primeira tentativa? A minha fé, ela acaba porque eu vou dizer para alguém que Deus falhou comigo? Ou eu fechar a porta significa eu só vou abrir essa porta quando tudo que Deus prometeu, quando tudo que Deus ele falou que faria realmente acontecer? Fechar a porta não é a porta física, é a porta que está no nosso coração. Guardar a promessa de Deus e deixar que ela se cumpra. E não deixar que ninguém interfira naquilo que Deus te prometeu. Saber que você não pode sair abrindo a sua boca, contando para as pessoas e dizendo que você fez tudo que Deus disse, mas infelizmente você não alcançou aquilo que esperava. Sabe o que vai acontecer? Alguns vão dizer assim, mas você acredita nisso? Até aquela expressão boba, né, que muitas pessoas usam, eu também acredito em Papai Noel, ou seja, que não vai acontecer. Você vai aceitar isso? Aquela mulher, quando ela recebe a ordem para fechar a porta, Deus está dizendo para ela o seguinte: aconteça o que acontecer, não saia do foco. Continue diante daquilo que eu estou te dizendo. Lembra do profeta Elias? Quando ele entende que é assim que funciona? O próprio profeta Eliseu, quando ele é procurado por aquela mulher de Sunem, e ela fala com ele que o filho estava morto, e ele se tranca dentro da casa, porque ele está focado naquilo. Ele sabe que Deus trabalha em cima daqueles que estão focados. Como que está a sua fé? Como que você se encontra hoje? Você está uma pessoa focada? Ou infelizmente você se sente como uma pessoa que está com uma onda do mar, sendo levada para um lado e para o outro, vagando entre pensamentos, cocheando entre dúvidas? Muitas vezes a gente precisa entender o que Deus ele quer. O processo de Deus é necessário. O trabalhar de Deus, ele é visível primeiramente em nós. Deus trabalhava no emocional daquela mulher. Deus tirava daquela mulher o choro. Deus estava transformando as lágrimas daquela mulher no azeite. Sabe o que é o azeite? É a unção. É a alegria, a resposta, o que ela precisava. Quer chorar? Chora aos pés do Senhor. Quer chorar? Fecha a sua porta, não sai contando a sua vida. Está vivendo um momento difícil, complicado? Creia que o Senhor é poderoso. Creia que Deus ele é fiel para mudar essa história. Mas aprenda a guardar isso dentro do seu mundo com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua devocional com o Criador. Não exponha aquilo que é seu e de Deus para pessoas que não saibam realmente compreender. Luciana, a paz, seja muito bem-vinda. Vamos orar sim pela sua saúde, pela sua família. Deus está no controle. Tome posse dessa palavra. Às vezes o que falta para tudo isso acontecer, transformar também em favor da sua vida, é só uma atitude de não trazer, além das vasilhas que eram para ser buscadas, sentimentos que não iriam favorecer em nada neste processo de Deus. Aprenda uma coisa, eu vou dizer agora para uma vida a dois. Quem sabe alguém precisa neste momento de ouvir isso. Você pode até trazer algumas coisas como, vamos dizer assim, bagagem. Mas não deixe essa bagagem se misturar com sentimentos. Tem pessoas que às vezes querem dar um ensino, mas junto com o ensino elas colocam sentimentos. Por exemplo, raiva, mágoa, rancor. Há pessoas que querem te ensinar a vida, mas elas tragam um pouco do ódio. Elas ensinam com o ódio que elas carregam.
E a vida não pode ser dessa forma. Você quer aprender com o exemplo de alguém? Amém. Mas que a pessoa ela seja, vamos dizer assim, imparcial. Que ela conte o que ela viveu. Que ela não transmita para você o ódio que ela carrega, a mágoa que ela sente. E é isso que Jesus, ele ensina nessa palavra para nós. Eu posso até pegar a vasilha de alguém, a forma de alguém, mas eu não posso deixar que aquilo que a forma da pessoa carregava interfira no processo de trabalhar de Deus na minha vida. A forma pode ser quadrada, retangular, pode ser redonda, não importa. Mas ela tem que vir vazia. Ela não pode vir com uma vasilha cheia de coisas que não vão fazer bem e não será saudável para você. E quando aquela mulher entendeu tudo isso, o que aconteceu? O azeite jorrou. O milagre aconteceu. A bênção foi determinada. Está entendendo isso? Compreende isso? O que falta para você, então, viver toda essa grande experiência diante do Senhor? O que falta? Falta pouca coisa, hein? Ô Cida Cândido, a sua filha, a Silvana, né? Ela pode ter certeza. Vai dar certo a cirurgia do joelho. Eu tenho certeza em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus está no controle. É o processo de Deus. Mas vamos falar nesses 2 minutinhos que me restam para meia-noite. Vamos falar de um ponto muito importante aqui. Quem sabe hoje Deus não está falando com você também da vasilha chamada ministério. Quem sabe Deus não está falando com você da vasilha chamada. Está entendendo isso? Quem sabe Deus não está falando para você não trazer coisas ruins que outras pessoas viveram para aquilo que Deus ele tem te confiado. Aprende isso. Deus não pode, de maneira alguma, ver você, meu querido, minha querida, abandonando algo que Ele te confiou. É de suma importância permanecer. É de suma importância deixar que esta grande unção, essa multiplicação do azeite, que é também para nós o símbolo do Espírito Santo, ser derramado sobre cada um de nós. Crê nessa palavra, você toma posse dela, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. Hoje eu não tenho fundo, não estou aqui com toda a minha aparelhagem, não. O fundo hoje é verdadeiramente a tua voz orando comigo, fazendo essa oração e essa ministração diante do Senhor. Então eu convido você neste momento a fechar os teus olhos e levar o teu pensamento diante do Senhor, que é momento de falarmos com Deus. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso e grandioso. Como podemos a cada dia aprender com o Senhor, se não tivermos um coração sensível, um coração quebrantável? Obrigado, Deus, por tudo que tens feito, pelas oportunidades que tens nos concedido, por esta palavra hoje, vinda do teu coração, através de uma ministração do teu Filho, podemos aprender mais, podemos compartilhar de uma nova visão, de uma nova interpretação daquilo que já tanto for explorado. Mas eu sei que o Senhor é Deus de renovo. Eu sei que o Senhor é Deus que se manifesta sempre de uma forma renovada. Por isso estamos aqui hoje, porque a nossa alma, como o nosso espírito, precisam ser renovados diante de Ti. Por isso, ó Deus, derrama mais do Teu azeite. Somos como vasilhas completamente vazias diante daquele que pode jorrar de um azeite puro, de um azeite fresco sobre as nossas vidas. Nos ensina, meu Deus, a confiar no Senhor e nunca trazer para dentro de nós aquilo que não faz parte do processo, aquilo que não condiz com o trabalhar que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, meu Deus, eu quero muito e preciso, de uma forma gloriosa e poderosa, ser verdadeiramente direcionado pelo Senhor como aquela mulher, ouvindo a palavra, de pronto sai a fazer o que era necessário. E como é bom saber que em todo tempo, a todo momento,
o Senhor trabalha em prol daqueles que em ti confiam. E ela confiou, meu Pai. Ela acreditou. Ela deixou ser conduzida e direcionada pelaquela palavra. Ela usou aquilo como um instrumento diante de tudo que ela estava vivendo. E o quadro, ele foi mudado. A situação, ela foi transformada. Quero pedir por esses que clamaram durante toda a ministração por um pedido particular, por algo pessoal, a qual só o Senhor pode intervir, cirurgias, questões familiares, processos interiores, questões pessoais que o Senhor conhece muito melhor do que qualquer um de nós. Entra com a tua grande unção, intervenha, Pai. Faça verdadeiramente acontecer aquilo que aos nossos olhos parece ser impossível. Pois o impossível cabe ao Senhor fazer. Está escrito na tua palavra. O que é impossível ao homem é possível para Deus. E eu creio, Pai, que agindo o Senhor, não haverá quem possa impedir. Te louvo, te agradeço por mais este dia maravilhoso de sábado, por mais esse dia a qual o Senhor nos presenteou, e já te consagro mais este domingo, a qual o Senhor também nos concede para vivermos grandes bênçãos vindas da tua parte. Honra cada um dos teus filhos, dai-nos sabedoria e entendimento, para que possamos conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para com as nossas vidas. Que tudo isso seja feito no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Adriano, a paz, meu amado. Como que está aí essa terra? Não, né? Como que está essa terra aqui, né? Eu estou aqui em São Paulo. Meu irmão agora vai ficar sabendo, ó. Meu pastor Ailton Nunes também. Terra boa, né? Que Deus continue abençoando. Que Deus continue fazendo prosperar toda a obra dele aí em Guarulhos também, tá bom? Silvana Vieira, paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou concluindo essa live de hoje, lembrando que hoje domingo, por eu estar viajando de volta para Belo Horizonte, não iremos ter live, né? A live ela não haverá porque eu estarei em trânsito, né? Estarei dentro do ônibus, então sem chance de nós estarmos agora fazendo essa live, né? Mas assim que retornar em Belo Horizonte, volto normalmente, fazendo tudo de novo aí. Giovana, a paz a todos, forte abraço e viva o nosso eterno Senhor Jesus Cristo. Fique na paz.